Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. É, Família Souza por aí, nesse, nesse bloco de comentários judaicos ou ligados a alguma religião, esclarecimento sobre religião. Sou eu que faço geralmente. O Vinícius logo logo vai fazer alguns, meu filho, no futuro, né? Mas por enquanto eu estou podendo fazer ainda. Estou meio adoentado esses dias. Esses dias, sim, sempre estou adoentado, né? E esses dias estou mais um pouco, mas estou bem, dá para fazer, né? Eu não. Graças a Deus a minha enfermidade não tem cura, mas eu cuidando e tomando os remédios, o médico disse que eu vou levando, vou vivendo até o dia que Deus quiser. Eu tive uma irmã recentemente que tinha problemas parecidos com o meu, ela bem mais nova, a caçulinha, tem 4 meses, não, 3 meses. Ela foi mexer, faleceu, né? Perdeu a vida na operação. Depois do operatório, ela faleceu, né? A coisa é séria. São problemas congênitos que a gente tem e vem hereditário e junta com outros problemas. Daí eu fiz todos os exames agora de novo, eu ia ver se dava para operar. O médico disse, não, não toca, não toca, não vamos tocar no senhor. E vamos vivendo até o dia que o senhor puder viver, tome todos os remédios na hora certa, faça isso e aquilo, regime, aquele negócio todo para os meus problemas. Não tem cura, mas o senhor vai viver até o dia que der. Operação, só se for assim, o caso de última hora, assim, pronto. Se o senhor não suportar mais as dores e os remédios começar a perder o efeito demasiado, a gente tenta uma operação. Agora o risco é muito grande. Aí a gente optou para ir levando assim devagarinho, tomando os remédios e ver até onde vai, né? Então tá bom, gente. Boa tarde, vamos começar. Hoje o assunto é sobre o inferno. É, é o terceiro vídeo do inferno. São conceitos, definições rápidas. Esclarecimento, né? Veja bem, possivelmente os entendimentos dados pelo judaísmo, dados pela Kabbalah, dados pelos livros santos religiosos judaicos, e é a história de religião mais antiga do mundo, e é o livro mais antigo, a Torá, tudo, talvez não bata com os entendimentos, né, de livros romanos, livros gregos, né, que foram criados depois, né, livros, né, assim, de outras posições, né, de outras vertentes. Mas o objetivo aqui não é competir, impelir, impedir, nem falar mal de ninguém. Eu vou dar o conceito segundo o judaísmo, segundo a Kabbalah, segundo o que os sábios ligados ao judaísmo acreditam, e segundo o livro mais antigo, a Torá, escrito para o povo judeu e para todo mundo, acredita em alguma coisa, né? Então vamos falar aqui do conceito do inferno, né? Esse é o terceiro vídeo. Conceitos ou definições, né? O Guerrinon para os judeus, em hebraico, né? Em hebraico, Guerrinon, não tem tradução direta como inferno. E para o povo judeu também não existe esse entendimento, né? Que algumas vertentes ocidentais acreditam. Assim como também, assim como para o judeu, assim também como para o judeu, o termo para a Kabbalah, né? Para os estudiosos da Kabbalah, o termo inferno também não existe, né? Existe o Guerrinon. É o que o judeu acredita também. O Guerrinom é um lugar onde pessoas que têm determinados tipos de pecado vão após a sua morte física. Passam por lá, pelo Guerrinom, para receber alguma punição, né, ou tormento, e assim poder expiar os seus pecados, né? Diminuir, limpar os seus pecados. Aí vem uma outra diferença. Então a primeira diferença desse conceito, em relação ao que o povo ocidental, o que algumas vertentes acreditam, é que para nós não existe inferno, né? Outra diferença é que é um lugar onde você expia seu pecado, não é só para você sofrer, nem fica lá eternamente, ninguém fica eternamente no Guerrinom. Outra diferença é que entre inferno e Guerrinom, né? Uma delas nem todo mundo que tem pecado vai para o inferno, né? Então, em algumas doutrinas, em alguns ensinamentos, em algumas vertentes de ensino religioso, pregam o inferno, diz que todo mundo vai para lá, né? E que praticou qualquer espécie de pecado vai para o inferno. Então, para nós, e segundo o livro sábio da Torá, da Taná, que é a Bíblia judaica, né? Que é a mais antiga, e
né, que a gente acredita, assim, piamente, né? Não digo que os outros não acreditem, em quem quiser acreditar, eu estou falando do lado nosso, né? Então, para a Kabbalah, nem todos os pecados levam uma passagem pelo Guerrinom, nem todos, né? Segundo as vertentes mundiais aí ocidentais, todo mundo vai passar pelo inferno. Para nós, no inferno nem existe e nem todo mundo vai passar. Há pessoas que cometem poucas coisas e vão, e vão ao Guerrinom. Porque essas poucas coisas são de naturezas graves, né? Outros cometem muitas coisas, né? Havia até algumas graves, porém sem maiores, né, intensidade, gravidade, e essas vezes nem passam pelo Guerrinom. Outra diferença, né, para o entendimento ocidental é que o Guerrinom não é um lugar que você fica eternamente, para nós, né? Os nossos sábios. Como algumas vertentes ensinam. Para nós a pessoa fica lá durante um período de tempo e não para sempre. Vamos lá aqui para um quarto ponto. Para nós você fica no Guerrinom até expiar o seu pecado. Após isso você sai desse lugar, né? E segundo a Kabbalah você fica na faixa de um ano, relacionado ao nosso tempo físico aqui, mais ou menos um ano nesse processo do Guerrinom, que é o processo de expiação. Para poder se entender esse tempo, é necessário que a pessoa tenha feito, né, alguns pecados a mais, né? Mas geralmente fica em média um ano, segundo o estudioso. Mais um ponto de diferença. Há pessoas que não passam pelo Guerrinom, que não passam, né? Pois elas contratam uma proteção sobre isso quando está em vida, né? Aí qual seria a proteção, né, para nós, né? O Zohar deixa claro, né, que é um livro de sabedoria, o entendimento de sabedoria judaico, deixa claro que quem estuda a Torá, estuda o livro santo, né, estuda a Taná, não consegue ser queimado, né, ou tormentado pelo fogo do Guerrinom. Então a pessoa que estuda muito os livros santos e pratica a espiritualidade não vai ao Guerrinom. Não, a pessoa que, né, vive de estudar livros ou estudos como o da Torá, o estudo do Talmud, do Zohar, da Kabbalah, se entende que esse estudioso que fez isso a vida inteira, né, se cometeu alguns pecados, ele não passará pelo Guerrinom. Se praticou os risos, rezas, orações, sedaká. Sedaká é ajuda social, ajudar outras pessoas, né? Ajudar as pessoas em qualquer sentido, né? Religioso, sentido espiritual, material. Guardar datas santas, né? Como exemplo, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, né? Que é a época da expiação, que é o maior dia de expiação de pecado possível. Você pede perdão, você faz sedaká, você faz ajudas sociais às pessoas, claro, tudo isso feito de livre-arbítrio. Você não faz para se justificar. Você faz naturalmente, né? Neste dia também você pede perdão às pessoas a quem você fez algum mal e faz declarações de arrependimento, de jejum e faz jejum, etc. É justamente essas pessoas que fazem tudo isso, segundo os sábios, segundo o entendimento dos livros santos, de alguns livros santos, essa pessoa não passa pelo Guerrinom. Então, caso a pessoa não faça nenhum ritual, reza ou pediu perdão no Yom Kippur, a sua expiação se dá na hora da morte, quando são espancadas ou atormentadas por anjos. Daí recebe naquele momento da morte a expiação de pecados. Ao morrer, a pessoa automaticamente, né, perde o livre-arbítrio, né? Daí a última consequência é a da reencarnação. Então, às vezes as pessoas reencarnam, umas ainda passam pelo Guerrinom, tudo para depois reencarnar. Outras já reencarnam, tipo assim, sem precisar passar pelo Guerrinom, né? Então vamos para uma observação. Às vezes as pessoas reencarnam para expiar pecado de vida passada. Acontece, mas é muito raro, segundo os estudiosos. Uma observação importante é que a maioria de nós não reencarna para expiar, uma grande maioria, quase que a totalidade das pessoas que reencarnam, não é para expiar pecados. Expia pecado no Guerrinom. Você reencarna para, né, segundo o Kabbalah, segundo o entendimento dos sábios, né, a reencarnação nos ocorre assim dessa maneira. De que a gente reencarna para melhorar o nosso processo, para evoluir, para acumular conhecimento, para acumular espiritualidade. Então, esse para nós,
esse estado da reencarnação também não é um castigo, né? Como alguns ensinam, né? São pouquíssimos casos, né? Pela Kabbalah, as pessoas que estão aqui para pegar pecados de vidas passadas, assim, quase não têm esse entendimento, quase não se aceita que seja para isso. Seja realmente para aumentar a espiritualidade e para se, tipo assim, levar uma vida mais digna, mais santa, tudo, para que tenha direito ao Gan Eden, que seja o Lan-Harabá, o mundo futuro, o mundo vindouro, né? Aquele que o Mashiach vai reinar e nós vamos fazer parte dele, né? E a luz de Deus vai estar presente diariamente, né? Então vamos lá. Então a Kabbalah não tem esse entendimento que você reencarna para pagar pecado, né? Você reencarna mais para se espiritualizar mais e ganhar mais condições de ir para o ganhar, de ir para o mundo vindouro, né? Então, eles se acredita que as pendências de outras vidas já foram resolvidas nas outras vidas que você viveu, entendeu? E você certamente já passou pelo Guerrinon, né, numa nova encarnação, ou você usou muito o Yom Kippur, né, o dia sagrado, o dia de expiação, pedindo perdão, fazendo tzedakah, fazendo o bem. Você não precisou passar pelo Guerrinon. Ou você sofreu na hora do túmulo, que também já pagou os pecados, e aí tudo isso foi limpo. Você chegou aqui na Terra com sua alma pura, purificada, limpa, sem nenhum pecado. Logo, quando nasce bebê, né? Nascendo, né? Um bebê. Aí você está aqui para evoluir, subir de nível, melhorar a sua qualidade de vida e a sua espiritualidade. Aqui já vou encerrar só com mais um detalhe. Porque se você acreditar no inferno que as pessoas pregam, né, da maneira que pregam, né, algumas vertentes ocidentais, você vai entender que Deus é rancoroso, que Deus quer se vingar de nós de alguma maneira por a gente ter praticado algum tipo de pecado ou pecados, né? Aquelas pessoas que praticaram pecado, como Hitler, como Tito e como outras pessoas perversas demais nessa terra, né? Deus colocou ela para sofrer um pouco, depois exterminou sua alma para sempre. É uma pessoa que não existe mais, não vai haver mundo vindouro para ela. Pessoas mais demais, pessoas perversas demais, né? Eu dei o exemplo de Hitler, mas tem vários outros exemplos, que não vão ter direito eles ficam no Guerrinon um tempo, mas que depois Deus, pela sua misericórdia, vai extinguir essa alma, extinguir essa pessoa, é como se ela não tivesse existido. Então o que a gente tem que ver, quando algumas vertentes pregam do inferno, o tormento, as almas ardendo lá eternamente e tal, dia e noite, ranger de dente e tal, e sofrimento, não condiz, né, com a personalidade, com a bondade maravilhosa de Deus, né? Tanto que o Guerrinon é uma passagem, você passa por ele algum tempo. Se você foi mal demasiado, Deus extingue a sua alma. E se você tem condição de um dia, claro, servir no mundo vindouro, ele vai deixar você reencarnar para melhorar a sua vida, a sua espiritualidade, para se tornar cada vez um ser humano melhor, uma pessoa melhor, fazer o bem, sempre viver para fazer a luz de Deus brilhar um dia aqui na Terra. Então você com certeza vai estar no Gran Eden. Então o que eu quero dizer é o seguinte, segundo os entendimentos das vertentes ocidentais, vocês sabem quais são, e prega esse inferno que Deus vai ficar satisfeito, pessoa lá queimando dia e noite. Gente, isso não é verdade, não condiz com o amor, com a bondade, com a misericórdia de Deus. Você como ser humano, eu como ser humano, se eu tiver um neto, um bisneto, um filho, e fizer toda espécie de mal contra mim, ou desobediência, ou maldade e tudo, eu não quero ver ele queimando em lugar nenhum, dia e noite, eternamente. Você imagina Deus, o amor de Deus que é assim, é inenarrável, é imensurável, né? Então, não acredite nisso. Quando alguém falar nesse Deus que joga você no inferno, e você vai arder eternamente, e ele vai estar lá vendo, e não vai, Deus não vai fazer isso. Deus não é isso. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Outra coisa que eu vou deixar para terminar aqui, existem passagens, né, em livros aí que diz que quem crê
e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Não é verdade. Se você não crê e cometer algumas atrocidades, você vai passar pelo Guerrinom, mesmo que você morreu aqui sem crer em nada, você vai passar por Guerrinom, você não está condenado, você depois certamente terá direito a uma reencarnação para se corrigir espiritualmente, né? E depois, possivelmente, você vai ter direito à vida eterna. Não acredite num Deus que joga você no inferno eternamente. Não é esse Deus que o povo judeu serve, não é esse Deus que a gente conhece, não é esse Deus que a Torá, que a Taná, que o livro santo diz. O nosso Deus é o Deus que você perde sua vida aqui. Se seus pecados não foram grandes o suficiente, você passa um tormento no túmulo, assim que adentra o túmulo. Depois você pode reencarnar para melhorar espiritualmente, né? Para depois chegar um dia para o mundo vindouro. Ou se você fez pecado que você morra aqui, você passa pelo Guerrinom, e Deus não vai ter nenhuma satisfação de um sofrimento rápido que você passe lá. Aí você reencarna, você vem para cá de volta, Deus vai te dar a oportunidade de melhorar espiritualmente e trabalhar para que a luz dele, porque a vida de um servo de Deus é tentar fazer com que a luz de Deus venha o quanto antes para a terra e que possa brilhar em Jerusalém para todos os povos, né? Então Deus não é esse Deus que se prega. Quando você fala no inferno desse entendimento, você está dizendo que Deus é mau, é um pai que é mau, que quer ver os filhos sofrendo eternamente. Isso não é verdade. Outra coisa, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso também não é verdade. Se você na sua primeira existência, sei lá, segunda, terceira, não creu em Deus, cometeu algumas atrocidades, algumas coisas, Deus vai deixar você passar pelo Guerrinom, espiar um pouco os teus pecados. Deus vai te dar a oportunidade da reencarnação, para que você melhore, que você vá se moldando. Talvez você encarne uma, duas, três vezes, reencarne, para depois ter direito ao mundo vindouro. É esse Deus que a gente crê, é esse Deus que o judeu crê, e é esse Deus que nos fortalece a continuar para falar para vocês essas palavras, que essas sim são palavras de salvação, são palavras de restauração da alma de um ser humano, e são palavras que mostram a intensidade, a grandeza do amor de Deus, do qual eu fui atingido também imensamente pelo seu amor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.